E agora nós vamos voltar a falar de economia. Nós estamos na linha com o economista e ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, sócio-diretor da Tendências Consultoria. Mailson, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bem, Mailson, nós vamos falar daqui a pouquinho das medidas que o governo está anunciando aí para se sobrepor às discussões do Congresso de socorro financeiro para os estados e municípios, mas antes eu queria falar das projeções que nós tivemos hoje, divulgadas pelo FMI. Na verdade, o Banco Mundial também tinha anunciado projeções bastante negativas, mas o FMI está prevendo aí uma crise das mais profundas para o mundo desde 29 e contando aí com uma retração do PIB brasileiro de mais de 5%. O senhor acha que tem essa possibilidade de fato? Eu acho, Denise, que todas as estimativas estão convergindo para números parecidos. Tomemos o caso da Tendências. A Tendência tem um cenário básico de uma queda de apenas 1,4% do PIB em 2020. No cenário pessimista, seria de 4,1%, 4,5%. O que está ficando claro cada vez para nós é que os dias parados, que se viram de base para a projeção, 22 dias parados ou perdidos em 2020, vai ser muito mais. E, portanto, provavelmente, a nossa projeção vai migrar para o cenário pessimista, que é uma queda de mais de 4%. Esse número do Banco Mundial e do FMI estão se conversando, como a gente vê, e isso é realmente a realidade. É a maior queda de atividade econômica desde a Grande Depressão, felizmente sem os impactos sociais daquela situação, né? O mundo mudou desde então, todos os estados se muniram de condições para intervir em momentos de crise como este, há vários programas sociais, não existia, por exemplo, nos Estados Unidos, a aposentadoria. O sistema de previdência social americano surgiu na Grande Depressão, o seguro-desemprego, regras para financiamento da agricultura, enfim, os chamados estabilizadores automáticos, né, que cai a arrecadação, isso significa que mais dinheiro fica nas mãos das pessoas e das empresas, né? Mas essa é uma realidade que eu diria a essa altura inescapável. O mundo inteiro vai para uma grande recessão, a maior nos últimos 80 anos. Provavelmente apenas a China e a Índia, e com outro país pequeno e irrelevante, vão crescer este ano. Mas, de acordo com o FMI, inclusive a China pode ter uma retração bem mais leve do que o resto do mundo, mas houve uma mudança muito grande de sinal, porque antes se previa um crescimento global de mais de 3% e agora o tombo seria de 3%, não é? Então, inverteu, né? Daria mais de 6 pontos de diferença. Isso mesmo, Denise. É uma diminuição de 6% em relação ao cenário, sendo que na Europa ou nos países industrializados é mais do que isso, né? Porque a queda prevista para o mundo rico é de 6%, na Europa 7,5%, portanto nós estamos falando aí de queda de 8%, 9% nessas regiões. Para eles a atividade seria da ordem de 6,1% dos ricos e os em desenvolvimento 1%. Aí, claro, considera também a situação da China. Agora, aqui no Brasil a gente tem visto aí a adoção de várias medidas para tentar minimizar esse impacto e talvez produzir resultados melhores. E eu falava dessa mudança aí do governo, que ontem a Câmara aprovou uma série de medidas de socorro financeiro para os estados e municípios. Houve um alívio em relação à discussão inicial, mas de qualquer forma o governo agora está propondo uma situação diferente, um acréscimo além de tudo que já foi concedido, mas o governo fala num socorro financeiro que daria 127,3 bilhões, sendo que nem tudo é repasse. Tem alívio de dívidas, suspensão de pagamento de dívidas, tem uma série de alterações. O senhor acha que o caminho é esse? Como é que o senhor vê essa discussão mais especificamente? Ora, Denise, eu acho que a posição do governo federal, que questiona a maneira como foi aprovado esse auxílio, o governo federal está correto, né? Porque criou-se uma espécie de seguro, isto é, se a arrecadação do ICMS cai, o governo repõe. E como todo seguro, isso tem risco moral, como se diz, né? Ou seja, os estados vão perder o incentivo para a fiscalização, porque não adianta gastar em fiscalização, porque o que cair, o governo federal cobre, não é? Você pode ter estados concedendo incentivos fiscais, a arrecadação cai, o governo cobre. Portanto, o incentivo
implícito nessa medida, como ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados, é um incentivo errado, né? Eu acho que o melhor, como vem sendo discutido, é fazer um auxílio per capita, ou seja, um valor em reais multiplicado pelo número de habitantes. E aí os governadores manteriam, e os prefeitos também, né, o incentivo para continuar cuidando da arrecadação. A Câmara alegava, por exemplo, que a forma como o governo vinha tratando o assunto poderia evitar repasses de recursos, por exemplo, para os estados do Sudeste, para São Paulo, Rio de Janeiro, incluindo também Rio Grande do Sul nessa discussão. E agora a situação é diferente, seria per capita, né? Seria per capita. E não há por que excluir regiões, né? Porque todas estão enfrentando queda de arrecadação. A queda média de arrecadação do ICMS está sendo estimada em 30%. Portanto, você não pode discriminar por regiões ou por estágio de desenvolvimento de cada estado. Agora, em linhas gerais, em relação às medidas sociais também anunciadas, esse auxílio de R$600, a possibilidade de flexibilização dos acordos que estão acontecendo, mais de 1 milhão de acordos já ocorreram aí entre empresas, entre empregados e as empresas. O senhor acha que esse é o caminho correto? O que mais o senhor acha que poderia ser feito? Olha, esse é o caminho correto. Poderia ser mais amplo, né? Se você olhar o exemplo dos países desenvolvidos, a gente não podia chegar a tanto, né? Nessa questão de preservar empregos e renda, Alemanha, Holanda, Reino Unido, Itália, França, Japão, em todos eles há um subsídio equivalente a 70%, 80%, 90% do salário. Aqui no Brasil é muito menos, né? Eu vi alguns cálculos mostrando que quando a redução do salário no acordo coletivo com os trabalhadores for de 70%, o que o governo federal cobre, vai preservar apenas 50% da renda dos trabalhadores enquadrados nesse tipo de acordo. E como se sabe, o trabalhador, particularmente o trabalhador de baixa renda, ele gasta mais de 70% de sua renda com alimentos, saúde, transporte, aluguel. Então, alguém está comentando isso hoje na Folha de São Paulo, corretamente. Ou seja, você vai ter situações em que, mesmo com o auxílio do governo, o resultado final da renda do trabalhador será uma queda de 50%. Eu acho que isso poderia ser revisto. Eu acho que o governo poderia avançar, por exemplo, zerando a tributação dos microempresários, né, as MEI, microempreendedor individual, porque são tipo de trabalho informal. Na verdade, é formalizado, mas é o trabalhador gerando a sua própria atividade numa empresa com características especiais, né? Eu acho que tem uma medida que o governo deve estar estudando, em algum momento vai ter que adotar, né? É para evitar o empossamento dos recursos. Há vários sinais de que os recursos estão nos bancos, eles têm liquidez, mas percebem naturalmente, corretamente, um aumento do seu risco, do risco de crédito. E normalmente, como costuma acontecer, e é bom que seja assim, os bancos estão se retraindo. Então vai ser preciso algum tipo de garantia do Tesouro Nacional, através de um fundo, através de um órgão público, enfim, de forma que reduza, de preferência 100%, mas pode ser um pouco menos, né, o risco dos bancos. Aí eles aumentam a disposição de emprestar. Você tem muitas empresas que podem quebrar ao longo das próximas semanas porque não têm acesso a capital de giro. E aí você teria a medida do governo, que foi adotada rapidamente pelo Banco Central, se tornando inútil, porque ela não preenche os objetivos para os quais foi criada. E a própria atuação do Banco Central também é alvo de discussões lá no Congresso, porque houve divergência, por exemplo, em relação à possibilidade do Banco Central comprar direto dívida. Não seria aquela intermediada pelo sistema financeiro, mas diretamente das empresas. Talvez fosse uma forma de se conseguir fazer o dinheiro chegar a quem precisa. O senhor acha que é por aí que viria a mudança? Porque é uma reclamação muito forte do empresariado e é uma questão urgente, é ter capital de giro, né? Olha, Denise, primeiro vamos fazer uma distinção aqui. As pessoas estão achando que o Banco Central comprar títulos no mercado, ele vai amparar também as pequenas e médias empresas.
pequena e média empresa não emite título, ela toma geralmente empréstimo nos bancos e financiamento nos seus fornecedores. A compra de papéis privados no mercado secundário pelo Banco Central, ela vai atender particularmente as empresas de maior porte, e é um movimento correto nessas circunstâncias. Isso já vem sendo feito pelos outros bancos centrais no mundo inteiro, não é? O Fed faz isso com muita frequência, ele está agora comprando commercial papers, títulos emitidos pelo setor privado, por aí afora. O Japão está fazendo isso, vários países estão fazendo essa medida, né? Portanto, o Banco Central, é correto que ele seja autorizado a fazer isso. O que eu acho que vai complicar é que o Senado estabeleceu que esses títulos têm que ser avaliados, um rating, né, por agências internacionais. Então só vamos ter as três, né? A Moody's, a Standard Poor's e a Fitch. E isso é ruim, porque já há no Brasil um conjunto de empresas com idoneidade e capacidade de fazer avaliação de risco, rating desses papéis. Além disso, essa é uma exigência normal da CVM. Todos esses papéis que estão no mercado secundário, eles são providos de um rating, de uma classificação de risco das agências. Eu acho que isso vai ter que ser revisto também. O Senado melhorou muito a redação que veio da Câmara. Por exemplo, estava previsto que toda a intervenção do Banco Central para adquirir papéis do Tesouro no mercado tinha que ter 25% de recursos do Tesouro. Isso não tem o menor sentido, né? Até porque o Tesouro não tem esse dinheiro. E Banco Central não precisa de título de recurso do Tesouro para comprar os papéis públicos. Ele faz com seu poder de emissão de moeda. Ele injeta liquidez na economia comprando papéis públicos. Perfeito, nós conversamos aqui com o economista Mailson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e sócio-diretor da Tendências Consultoria. Então, Mailson, muito obrigada, uma boa tarde. Disponha, Denise, um prazer, obrigado pelo convite.